E aí, galera, chegamos em Gênesis capítulo 8 e é claro, antes da gente ler, vamos orar. Deus, neste momento pedimos a tua sabedoria, teu discernimento, entendimento, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, queremos compreender aquilo que o Senhor tem para falar a nós. Muito obrigado por estar sempre conosco, dia após dia, cada segundo. Em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Novamente, nós vemos uma atribuição de um sentimento humano a um Deus todo-poderoso, isso é chamado de antropopatia, e é claro para que a gente entenda como as coisas aconteceram. E não que Deus realmente se lembrou, ele estava lá criando os planetas e aí de repente ele falou: nossa, meu eu, Noé e sua família e os animais ainda estão presos lá, preciso secar tudo. Não, é porque o vento sobre a terra e as águas começaram a baixar, porque aconteceram essas coisas, então entendeu-se o escritor de que Deus tinha se lembrado de Noé. Mas é claro que Deus não havia se esquecido de Noé e sua família e os animais. Versículo 2. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam. Lembra? Depois do 40º dia. E a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas do Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Versículo 12. Esperou ainda outros 7 dias de novo e soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Então, só para a gente retomar, das aves eram 7 casais e não um casal só. Não foi a primeira extinção acontecendo aqui logo depois do dilúvio. Versículo 13. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Versículo 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando-os sobre o altar. Então, novamente, não são extinções de animais acontecendo aqui, mas existiam 7 casais de alguns animais que estavam dentro da arca. E uma coisa interessante, Noé não ficou tentando entender se existia algum escrito na Bíblia, se ele tinha que dar oferta, se ele tinha que dar, vou contextualizar aqui, tá? Dízimo, oferecer até mesmo do seu tempo para Deus. Ele simplesmente sentiu no coração dele de que ele tinha que fazer isso, que era uma forma de ele agradecer a Deus e honrar o Senhor, e aí ele simplesmente faz. Então, às vezes a gente fica procurando para ver se a gente acha um texto dizendo: William, ofereça o seu tempo de uma forma muito especial ao Senhor. E às vezes o que a gente precisa é realmente
decidir reconhecer o Senhor nas nossas vidas e simplesmente fazer algo por Ele, mostrando a nossa devoção. Versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E a reflexão que eu gostaria de trazer no dia de hoje é justamente esse aspecto de Noé ter utilizado da inteligência e sabedoria que Deus tinha dado para ele e também dos recursos que estavam disponíveis na mão dele. Ele pega e solta as aves para ver se já tinha terra seca ou não. A gente não vê nenhuma ordem expressa de Deus para que ele fizesse isso. Às vezes o que Deus está esperando de mim, de você, é que nós tomemos a iniciativa. Ele já nos dotou de inteligência, de sabedoria e colocou recursos nas nossas mãos. Por exemplo, eu poderia decidir gravar esses vídeos aqui que a gente está fazendo sobre Gênesis quando eu tivesse um estúdio bem bonitão ou tivesse uma câmera profissional. Mas eu entendo pela vida de Noé de que Deus se agrada quando a gente utiliza de forma excelente as coisas que a gente tem. De repente é o que Deus está esperando de você. Que você use a sua inteligência e sabedoria que Ele derramou sobre a sua vida e que você utilize de forma excelente os recursos que estão na sua mão. Podem ser muitos ou podem ser poucos, mas Ele espera que você os utilize. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos porque podemos conhecer mais sobre a vida de Noé, ver esse homem fantástico, extraordinário, alguém que agradava o Teu coração e as atitudes que ele tomou. Que nós possamos aplicar isso na nossa vida também e, assim como Noé, agradar o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, Gênesis capítulo 9.